Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Depois de um ano marcado pelas eleições americanas e pela eleição, de alguma forma surpreendente, de Donald Trump, vamos ter um 2017 marcado por algumas importantes eleições na Europa. Vamos começar com as eleições na Holanda, onde a possibilidade, neste momento, todas as sondagens dão um partido de Veldt à frente, e a seguir seguem-se as eleições em França. Antes, lá mais para o fim do ano, lá mais para o final do verão, as eleições na Alemanha. Entre as eleições francesas e as alemãs, há a hesitação de qual será a mais importante, uma vez que, no caso da eleição francesa, estamos a falar da eleição presidencial, quem surge à frente nas sondagens é Marine Le Pen, na primeira volta. A passagem à segunda volta ainda não é claro quem será o seu adversário, parece difícil que ela não passe à segunda volta. E aí estamos num momento de algo confuso, porque durante muito tempo o candidato do centro-direita tradicional, da direita republicana, esteve muito bem nas sondagens, era uma figura que inclusivamente podia entrar no próprio eleitorado de Marine Le Pen, porque conjugava uma formação conservadora com um instinto liberalizador da economia. Mas ele viu-se envolvido num escândalo com a sua mulher, com os pagamentos à sua mulher, que não teria merecido aquilo que recebeu, apesar de legalmente poder receber. E agora estamos numa situação algo indefinida, pois o candidato que surge melhor colocado é um candidato que nem partido tem. Portanto, é um independente, antigo ministro de um governo socialista, um socialista liberal, portanto, alguém que se situa no centro do espectro político, mas o qual também tem algumas particularidades, nomeadamente o facto de ser casado com uma mulher muitíssimo mais velha, que poderia ser mãe dele, o que não é muito comum, habitualmente é ao contrário. Habitualmente é ao contrário. E, por fim, o Partido Socialista escolheu um candidato da sua ala mais à esquerda, o que também cria alguma dificuldade em perceber o que possa vir a acontecer, se confirma que será uma debacle completa na linha daquilo que é a herança de Hollande, que tem níveis de popularidade baixíssimos, ou se o facto de se distanciar de Hollande, que fez no fundo uma presidência mais centrista, não acabará por permitir recuperar algum eleitorado. Temos, portanto, uma corrida extraordinariamente aberta, mas muito, muito centrada na possibilidade de Marine Le Pen não só passar à segunda volta, como poder provocar uma surpresa na segunda volta. Nós aqui enganámos algumas vezes o ano passado, sempre que a hipótese de Trump não dissemos. Não, pusemos sempre a hipótese dele poder... Pusemos sempre a hipótese dele poder ser, mas com baixa probabilidade. Sim, com algum aqui, acha que há a probabilidade de Marine Le Pen trazer-nos uma surpresa semelhante? Pode haver, quer dizer, vamos lá ver. Depende em primeiro lugar de quem passar com ela à segunda volta. Aliás, desses que o José Manuel teve aí a falar, é evidente que ela com o Fion perderia, não é? Não perderia nos tais 35, 65, até porque eu tenho algumas dúvidas que a esquerda fosse tão zelosa com o perigo antifascista, que também com a Marine Le Pen não é bem o pai, não é? Portanto, isso também mudou muito. Ela também é bastante, no aspecto, por exemplo, dos costumes, é uma pessoa mais laica, mais, quer dizer, já não tem aquelas características. Tem 2 divórcios. Exatamente, portanto já não cai também. Nesse aspecto o Fion era um homem muito mais de família, 5 filhos, católico, etc. Portanto, eu também não sei se haveria esse entusiasmo enorme. Além disso, o Fion tinha um programa, ou tem um programa, digamos, em matéria de económica e matéria laboral bastante thatcheriano, bastante marcado, bastante retomar determinados tempos de trabalho semanal, dar uma maior liberdade. Muito pouco comum para a política francesa. Exato, muito pouco comum e chocando muito até com a tradição, digamos, estatista, assistencialista, etc., da francesa. Agora, mas o Fion parece de facto estar ferido, bastante ferido de asa e é capaz de não passar. Depois temos o socialista de esquerda. Esse é exatamente o contrário. Tem um programa, digamos, tem um salário, uma espécie de rendimento mínimo que vai a 800 rendimento para todas as euros. pessoas. Sim, uma coisa, enfim, bastante utópica, quer dizer, não, enfim, mesmo uma coisa assim mais ou menos tipo Fourier, assim, um daqueles
daqueles utópicos do século XIX, portanto, assim, uma coisa desse tipo. Tem depois aquela redução da semana de trabalho por 32 horas. Portanto, eu aí acho que a Marine Le Pen é com quem tem talvez maiores chances, porque não estou a ver, quer dizer, hoje há mais gente ao centro. Não está a ver direita tradicional ao centro e à direita, não, votar votam nela, não o querem também, votam contra ele. Quer dizer, a Marine Le Pen aí, além de ter aquele núcleo dela duro, que hoje irá já perto dos 28, 29, até mesmo 30%, aí terá uma soma muito forte de direita, até de centro-direita, mais liberal, porque de facto um candidato... Portanto, ela aí terá fortes chances, se for o não que passa. Macron é de facto um enigma, porque é uma criatura que surgiu um bocadinho, é uma espécie de Donald Trump nesse aspecto da política francesa, porque não tem partido, vem do Banco Rothschild, tem portanto uma conotação forte, digamos, ao tal setor financeiro que depois de 2008 é uma espécie de praga. Quer dizer, as pessoas assustam-se muito com esse tipo de gente. Depois quer dizer, fala para uns, fala para outros, não fala para ninguém, quer dizer, portanto embora essas coisas às vezes estejam um bocadinho na moda, mas quer dizer, é aleatório, embora lhe deem. Ou seja, seria mais a votação neste Macron será mais uma votação contra a Marine Le Pen, acima de tudo, ou seja, esquerda ou centro, até mesmo a parte do centro-direita, engoliriam as convicções, ou mesmo iriam, sobretudo, votar contra, não é? Aliás, a segunda volta normalmente é isso, é o voto contra. Jaime Gama, há um colunista aqui do João Marcos de Almeida que fez uma previsão um bocadinho sombria, digamos assim. Ele diz: Macron representa a economia, Le Pen a imigração. A última vez que ele viu uma competição entre economia e imigração foi no Brexit, ganhou a imigração como motivação, digamos assim, dizer, para as pessoas irem às urnas. Olhando para o que representa, para as várias camadas que se vão acumulando em torno de Marine Le Pen, acha que isso é um cenário possível? E também naquilo que é a oposição a Marine Le Pen, porque não é bem um candidato tão pouco conhecido, tão vindo do nada como outros populistas que existem na Europa e no mundo. Eu acho que é muito difícil a Marine Le Pen, apesar dos esforços que ela tem feito na Frente Nacional, ganhar a eleição presidencial em França. É muito difícil porque ela está acantonada numa faixa que se tem mantido constante. Ela não consegue, no sistema político francês, vencer a barreira dos círculos uninominais. Ela não conseguiu ter uma projeção grande nas eleições autárquicas e regionais, em termos de controles finais. Mas foi o primeiro partido em votação. Mas não conseguiu lograr o controle de executivos. Ela, no fundo, a maior visibilidade que tem é-lhe dada pelo sistema eleitoral para o Parlamento Europeu, que é um sistema paradoxal, porque tem sido através dele que se tem projetado todas as correntes radicais anti-europeias que advogam como agenda a destruição da União Europeia e a pulverização do Parlamento Europeu são acolhidas por esse sistema eleitoral que as preveia fantasticamente. Estamos a falar da UKIP na Inglaterra, estamos a falar da AfD na Alemanha, da Le Pen em França, que não tem lugar no Parlamento Nacional, mas tem lugar no Parlamento Europeu. Tudo é um sistema fantástico. Está mesmo organizado para dar voz àqueles que mais preconizam a sua implosão no primeiro momento da reorganização política da Europa. Agora, é muito difícil a Marine Le Pen passar à segunda volta e ganhá-la. Passar à segunda volta vai passar porque ela é a principal, situa-se à volta dos 25%, não subiu muito com estes problemas que está a passar o Fillon. Não é certo que o Fillon se mantenha até ao fim, porque a direita tem um candidato que ganharia as eleições com grande facilidade, que é Alain Juppé. Só que a direita não gosta de Alain Juppé porque acha que ele é de esquerda e que está feito com o Modem e que não é um verdadeiro conservador. E, na verdade, isso acontece. Alain Juppé é alguém que tem
facilmente o voto toda à esquerda, como já teve Chirac numa das últimas presidenciais. Mas aí era contra o pai. Mas contra a Marine Le Pen, o Alain Juppé tem o voto de todo o centro e da esquerda. Agora, a aposta que fez a direita francesa, os chamados republicanos, foi a de eliminar o Sarkozy, porque achavam que já não era capaz de ganhar novamente a eleição e poderia gerar imensos problemas. Não quiseram ir premiar o Alain Juppé, porque o Alain Juppé é mais centro-esquerda e também porque tinha sido um inimigo fidagal de Sarkozy, porque era um homem sempre associado a Chirac e as rivalidades entre Sarkozy e Chirac eram conhecidas e, portanto, foi escolhido o François Fillon. O François Fillon é também um homem que fez uma certa evolução dentro do gaullismo, porque ele começou por ser um gaulista bastante soberanista. Exatamente. Foi um excelente primeiro-ministro Sarkozy, um referencial de estabilidade e de segurança na governação Sarkozy, e com popularidade. Foi, aliás, isso que o projetou para poder ser candidato presidencial. E ele também, para ganhar as primárias, quando afinou mais a sua ambição presidencial, também modelou um programa para ganhar dentro dos republicanos a primária e por isso foi decalcar muita coisa que é altamente impopular dos programas thatcheristas sobre ultraliberalização no campo das relações laborais, eliminação ou redução fortíssima da segurança social para as famílias mais pobres e também a noção de que era necessário destruir 500 mil de postos de trabalho na função pública. Bom, um país como a França. Portanto, um programa destinado a ganhar dentro dos republicanos, mas um programa que ele próprio percebia que teria dificuldades para ser um programa vencedor no país, tanto mais que não só é atacado pela esquerda, como é atacado pela Marine Le Pen, que tem uma agenda social muito retrô, mas muito efetiva e que também diaboliza a política de Fillon. Há muitos pontos de cruzamento entre ela e o Hamon em termos de propostas económicas. Propostas económicas, não estou a falar do resto. Sim. Aliás, se formos aprofundar o programa económico ou social da Marine Le Pen, pouca diferença faz do programa da Frente Popular Francesa em 1936. Sim, não fala em nacionalizações, mas quase. Fala, de vez em quando o controle público dos sectores estratégicos está no frontline. As empresas não podem ser vendidas, as empresas francesas não podem ser vendidas a estrangeiros. Sim. Portanto, o que eu acho é que a Marine Le Pen vai ser derrotada na segunda volta. Quem é que mais facilmente pode derrotar a Marine Le Pen na segunda volta? Se entrar na corrida Alain Juppé. Se não entrar na corrida Alain Juppé, Macron. Acho que os outros não passam à segunda volta. E, portanto, o candidato oficial do Partido Socialista não passa à segunda volta. O Mélenchon, mais à esquerda do Partido Socialista, não passa à segunda volta. O Modem, se quiser manter a sua candidatura, não vai passar à segunda volta. Portanto, há aqui uma competição entre Fillon e Macron. E em todas as sondagens falem o que falem, mas em todas as sondagens Macron, para a primeira volta, está ligeiramente à frente. E essa margem tem-se reduzido, tem-se agravado, aumentado, porque com todo o percurso destes incidentes que tem sofrido Fillon tem baixado. Não dramaticamente, mas tem vindo a baixar, tem vindo a fazer uma aterragem de barriga suficientemente estável para se perceber a linha decrescente. E tentando perceber melhor... O que é o Macron? Enfim, mas o que é o Macron? Exato. O que é o Macron? O Macron capitaliza aí o fator novidade. E, de certa maneira, pode-se dizer que ele também joga com um certo populismo light. Sim. Ou seja, ele tem uma campanha muito bem organizada em torno da sua pessoa. Basta ver no YouTube os filmes, as coisas em que ele aparece. Ele tem uma imagem diferente dos políticos tradicionais, porque não tem o discurso de huis clos,
da narrativa administrativa e dos slogans, não tem a pose do político tradicional. Fez uma incursão na política, mas foi uma incursão muito breve e no tempo em que esteve, porque ele apenas foi 2 anos inscrito no PS francês, depois foi secretário-geral adjunto da presidência com François Hollande e depois foi ministro da Economia, onde se caracterizou por manter sempre uma tensão doutrinal com o seu antecessor e o seu sucessor no Ministério da Economia, que defendiam relançamentos da economia por táticas públicas de apoio, de transferências de subsídios. E um dos quais, aliás, é o atual candidato oficial do Partido Socialista francês. Exatamente. Pois bem, Macron apresentou um programa, que é o chamado Programa Macron, em que a economia devia desenvolver-se retirando as barreiras administrativas e legais que burocraticamente impendem sobre o desenvolvimento e o crescimento e a modernização das empresas, da iniciativa das profissões liberais, dos cidadãos. E isso foi uma coisa que lhe deu uma imagem extraordinária. Ele foi, nessa altura, uma espécie de bibelô da imprensa francesa e isso também é um capital político nos tempos atuais. Depois ele tem um discurso de descontinuidade com o discurso redondo dos aparelhos políticos e tem uma narrativa pessoal onde recupera muito elementos da literatura, do teatro, da filosofia, conjuntamente com elementos de sabedoria, de relacionamento direto com a sociedade, de estímulo ao aparecimento de opiniões fora do baralho. Ele joga muito com a ideia de que é alguém que vem de fora do sistema, de fora do baralho, de fora das coisas tradicionais. E o próprio percurso pessoal dele, atenção, essa questão de ele ser casado com a antiga professora de francês e diretora de teatro, aliás, num liceu de jesuítas, o que demonstra a modernidade também da Companhia de Jesus. Então, Macron, com essa relação, não nos esqueçamos que em França esses temas são adorados e idolatrados, a novidade nessa área, mas é uma novidade de estabilidade. E, portanto, é muito diferente essa relação daqueles outros que foram candidatos presidenciais e que a primeira coisa que fizeram quando chegaram ao Eliseu foi mudar de mulher. Só os últimos 2, não é? Exato. E, portanto, aquilo que pode parecer uma coisa muito moderna, que aliás hoje está mais na moda mudar de mulher para mais nova do que manter mas que hoje você tem que admitir confusão entre a mulher e a mãe. Mas numa ótica de igualdade de sexo, essa perspectiva está a ser assumida cada vez mais também pelas mulheres. Portanto, as velhas ficaram contentíssimas. Tem aí um campo de irradiação e de simpatia que não é negligenciável. Mas a noção de estabilidade, aliás, a campanha, ela já teve um papel muito interessante quando ele era ministro e na formulação da sua imagem. Ela controla um pouco a área do discurso e da mensagem e ela aparece imenso nesta campanha e na equipe criativa, porque Macron tem uma equipa criativa e ele próprio é um criativo. E se reparar, hoje, quando os políticos passam muito para a plataforma do mídia, da telecerimónia, mas mais do que isso, da performance cinematográfica e televisiva, ele é um extraordinário ator moderno. Pelas características do rosto, pelas características do discurso sincopado, intimista. Ele é uma espécie de mozartiano. Enquanto a Marine Le Pen é mais verde, são os cores de verde. Ele é mozartiano, subtil. Atenção a esse trajeto. E pode vir aí também um corte de corrente. Olha, vamos dar uma chance a isto. Vamos dar uma chance a isto. Portanto, ele pode, contrariamente ao que julga a Marine Le Pen, por outras razões bem diferentes, ele pode vir a ser uma surpresa com base nos mesmos factores que ditaram a surpresa de Trump nos Estados Unidos. Sim. Pois, mas a Marine Le Pen vale a pena também voltar a ela. Sim. Porque, primeiro, a Frente Nacional hoje não é exatamente a Frente Nacional do tempo do pai dela, não é? Não. Por outro lado, a Frente Nacional
tem uma base no terreno que, em muitos aspectos, replica aquilo que foi a base que o Trump foi à procura. Nomeadamente naquelas zonas deprimidas, desindustrializadas, por exemplo, do norte de França, naquela zona ali perto da fronteira com a Bélgica, e também no sul é mais tradicional. Se formos pegar nos temas, vamos lá ver, os temas, até por acaso acho que a comparação é capaz de ser interessante, essa comparação ser ilustrativa e até porque, vamos lá ver, os temas ideológicos, partindo. Primeira coisa, há uma coisa comum que é o nacionalismo. A proclamação, nacionalismo no sentido, na América não é bem, o nacionalismo é a proclamação de, digamos, do país, dos Estados Unidos ou da França, sim, como o primeiro valor. America First. America First, e aliás, o José Manuel chamou a atenção para isso, eu acho, por exemplo, este vídeo, esta coisa de lançamento da propaganda da Marine Le Pen, que é uma coisa também profundamente nacionalista, não é uma coisa fazendo um apelo, portanto, à França. Ela diz que a França é sempre aquilo que a preocupou, é na França que pensa, não pensa mais nada. Portanto, esse aspecto da afirmação da nação, e isso é um ponto politicamente que é forte, quer dizer, hoje em dia é forte por variadíssimas razões, e é forte. Segundo, vejamos também a questão do apelo aos grupos sociais, classes médias baixas, trabalhadores, indústria, etc. Portanto, um apelo aí, digamos, a um nacionalismo económico, por um lado, proteccionismo, a questão da imigração aí também há um paralelo. A Marine Le Pen insiste muito na identidade nacional francesa, indo buscar muito, embora ela seja, enfim, laica e republicana, mas vai buscar muito as raízes cristãs, digamos assim, da França e da Europa, etc. Portanto, isso é um ponto que também é um ponto de risco, porque é um bocadinho um fator de guerra religiosa, em meu entender. O Macron também. Isso é perigoso. O Macron também chama a atenção para... Imensamente. O Macron é uma espécie de golista espiritual. É um golista pós-moderno, se quiser, mas que recorre imenso a essas temáticas de enraizamento na França. Bom, mas isso é um ponto que ela também tem. Depois, a questão que eu acho aqui também importante, que é de facto, e isso aí já entra, eu acho que há aqui um tema muito importante, que é geral, que é uma ideia de decadência do Ocidente, e que tem, aliás, uma base, hoje em dia, sobretudo económica, não é? Quando o Spengler falava nisso, tinha uma base mais histórico-política e, enfim, uma ideia quase de perda, e geopolítica. Hoje tem uma base muito... e corresponde à realidade, de facto. Se a gente vir... Claro que é uma base económica, mas eu penso que aquilo que toca também muito sobre a base eleitoral é a percepção de que, inclusive no Ocidente, o Ocidente está a deixar de ser Ocidente. Está a deixar de ser Ocidente, exatamente. Portanto, é a perda da identidade. E eu acho que aí ela aí tem força, não é? Ela aí é um tema forte. Agora, essa questão da tal perda do Ocidente, é facto, até não é preciso ir mais longe, até as estatísticas do Banco Mundial confirmam isso, que é sobretudo de 90 para cá, não é? Nos últimos 30 anos, praticamente, a perda de que as nações tradicionalmente, o G7, foram perdendo progressivamente em relação, digamos, às novas áreas, sobretudo à China, mas também, enfim, a outros... Isso também é importante, e isso é sentido hoje, para bem ou para mal, é um fator que eu penso... E depois há fatores aqui, quer dizer, o Jaime estava aqui a descrever muitas coisas de Macron, mas a reação de um eleitorado a isso é muito... Quer dizer, é tudo muito fluo, não é? Pode acontecer uma coisa, mas também pode acontecer outra. Quer dizer, há uma... Portanto, no fundo, qual será o estado de espírito do eleitor francês quando chegar à altura, em abril e depois em maio, não é? Porque, além disso, está dependente de coisas muito episódicas. Por exemplo, basta haver, por exemplo, outra vez um grande atentado, não é? Um grande atentado na França. Outra coisa que a Marine Le Pen tem, de facto, é, portanto, uma linha muito securitária, não é? Muito securitária. Portanto, basta acontecer uma coisa desse tipo, um aumento de violência. Mas a Marine Le Pen é, digamos, também já um déjà vu
muito em cena há muito tempo. Não sei se está tanto tempo. E ela nunca conseguiu ter. Uma das coisas mais fascinantes de França é a vivacidade da extrema-direita literária, como o Jaime sim, sabe. A Marine Le Pen ela não é muito, não vai muito sombra do que é a criatividade da extrema-direita literária em França. Sim, eram os séculos. La Rochelle, banal. Céline, Boisiac, toda essa Banal. gente. E os outros mais antigos. Banal. Mas eu não sei se isso também conta muito, porque hoje, não infelizmente, os políticos hoje não em alguns aspectos, digamos, se fosse a sua sobrinha, sim. a sua sobrinha essa faz mais, digamos, ligação faz, a isso. por exemplo, a ligação à direita tradicional, católica, apesar de tudo, tem outro tipo de vida, tem outro tipo até de figura física. Agora, o que é que isso vai dar? O que é que isso acontece? Porque o Macron também, como o Jaime Guigou, também é tudo uma coisa também um bocado fluida, é uma coisa um bocado volátil. Mas ele teve a coragem de fazer uma coisa, saiu do governo. E depois disse, eu não aceito candidatar-me nessas primárias da esquerda porque eu pensei e decidi e avanço. Criou um movimento En Marche, Emmanuel Macron. E depois definiu um campo. Como o general de Gaulle. Nem direita nem esquerda. Você pode ser do En Marche. Mas isso também sendo... é um déjà vu, da direita na esquerda, é uma coisa. Atenção. Até nós cá temos. Sim, mas é que ele, apesar de tudo, tem um discurso com o qual pode dizer isso. Aqui... É alguém que vem de um governo de esquerda, sim. mas que tem um discurso que a direita gosta. Sim, vem de um direita da esquerda e vem do Banco Rothschild, portanto vem de um, mas a trajetória tem alguma consistência diferente, sim. Porque vem de um colégio de jesuítas, depois vai para o Henri IV, depois faz ENA, Instituto de Estudos Políticos, depois Inspeção de Finanças, Banco Rothschild, Governo. Há aqui hoje... Ele tem as coisas escritas. Tem. Livro. Aliás, o seu livro Revolução, que foi o livro que ele preparou para constituir a base de toda esta argumentação presidencial. Mas é um livro, digamos... Embora se considere que o fenómeno Macron é um meteoro, ou seja, pode incendiar e brilhar, como também se pode sumir, acabar. Mas, de qualquer forma, é a única novidade da campanha eleitoral francesa. O que é a novidade hoje, não é? A gente, por exemplo, na América estava-se a achar que a novidade era a Hillary por ser mulher. Era a primeira mulher eleita. Afinal, a novidade foi Isso era uma pós-verdade, era uma pós-novidade. O que só se iria verificar depois de ter ocorrido. Mas era a ideia. Quer dizer, eu não sei se hoje as novidades são isso. Quer dizer, porque são tudo. É de facto uma época, eu acho que estamos a ver uma mudança de paradigma e, portanto, a gente anda aqui a ver, até porque a consistência, por exemplo, no discurso, é curioso, quer dizer, por exemplo, o Trump, se a gente for tentar analisar e dar uma classificação política ou ideológica às coisas de Trump, aquilo parecia muito mais uma direita europeia do que uma coisa americana. Porque ele é a coisa nacionalista, o proteccionismo, ou a guerra contra o livre comércio, que caracteriza muito mais a tradição da direita europeia que a das direitas anglo-saxónicas, que normalmente eram insistentemente pela liberdade de comércio, etc. Portanto, há aqui também umas trocas e umas... Eu acho que é, de facto, uma época de... Até porque também grande parte dos aparelhos políticos, até, enfim, por causa do fim da Guerra Fria, etc., perdeu-se muito uma coisa, por exemplo, na nossa geração era muito importante, que era uma certa consistência ideológica de base, que depois até podia mudar, mas havia sempre uma preocupação de alguma profundidade e de alguma densidade nas ideias, na doutrina. E isso, de certo modo, sobretudo nos aparelhos políticos, perdeu-se. As mensagens acabaram por sobrelevar as questões de substância. Exatamente. E quando a política passou a ser orientada por especialistas de comunicação, essa dependência perante esse mercado acentuou a perda de noção de uma condução central. Claro, porque mesmo os políticos, hoje que também está outra vez muito na moda a questão do modo, e eu acho que, aliás, isso o Maquiavel explicou isso perfeitamente. Quer dizer, a forma condiciona o conteúdo e o conteúdo condiciona a forma. E a gente vê, por exemplo, os políticos, como o caso do Hitler, que é um fenómeno político também histórico muito curioso. Mas o Hitler tem uma base ideológica. Depois
depois tem um bocadinho também soundbites, não é? Mas há uma base ideológica. Se quiser, é uma versão vulgar e popularoide dos discursos da nação alemã do Fichte. Sim. O grande problema das grandes obras de filosofia é quando são compendiadas em versões muito populares. Claro. Arriscam-se a gerar doutrinas perversas. Há um tema que foi muito importante e está a ser muito importante em algumas eleições. Foi, no caso inglês, isso é óbvio, que é o problema da Europa e da relação com o euro. Onde a Marine Le Pen também procura explorar algum descontentamento em relação à construção europeia. Mas cauteloso. Sim, cauteloso, mas vamos ter a mesma agenda na eleição alemã, porque, digamos, a origem da AfD é uma contestação às políticas europeias. Mas a Marine Le Pen... A Marine Le Pen é uma cautela relativa, porque ela diz que, inclusive, quer sair do euro, não é? Portanto, levanta isso, ela fala coloca isso de uma forma... Em referendar, não é? Em referendar, está bem, mas pronto. Não é o ponto central da argumentação da Marine Le Pen, a questão da imigração, a questão do terrorismo, a questão da perda da identidade francesa é o cerne do discurso da Marine Le Pen, capturando uma orfandade da direita francesa e, por outro lado, capturando uma orfandade social da esquerda, das governações de esquerda francesa. Da área sindical. Não? Até que ponto é que essa orfandade social pode ter grande impacto? Há poucos dias li uma reportagem, salvo o New York Times, que foi para o pé de Lille, e onde os sindicalistas da CGT, que é a Central Comunista, alguns deles estavam... Enfim, depois tinham sido expulsos da CGT, mas tinham ido candidatar-se pelo Frente Nacional e autárquicas. É a sedução por atuar junto dessa orfandade social que gera os fenómenos candidato oficial do PS francês e o fenómeno Mélenchon. Assim como gera o fenómeno Marine Le Pen. Ou seja, há uma parte da esquerda... A extrema-esquerda e a esquerda comunista sempre tiveram peso em França. Mas agora na casa, digamos, dos 10-15%. O Partido Comunista Francês foi praticamente devorado por uma polémica recente a saber se apoiava o Mélenchon ou tinha candidato próprio e acabou por ganhar o apoio ao Mélenchon. Mas isso já do ponto de vista de uma insignificância. Sim, mas o Mélenchon move-se para ser parte de uma coisa que ele próprio não controla. Sim, isso é verdade. Isso é completamente verdade. Mas o Mélenchon é o candidato de uma galáxia. Com os trotskistas, são vários grupos logo, quando falo de trotskistas, não, grupos logo uma cheia deles, e sendo ele um antigo socialista, não é? Uma espécie de Amon que sai. Sim, foi ministro delegado do Jacques Lang no governo Jospin, da educação profissional. Mas sempre temas também orientados já para apanhar essas áreas. E que fez agora uma coisa, curiosamente, fez um comício não foi por videoconferência, foi por holograma. Fez um comício ao mesmo tempo em Paris e Lyon, salvo erro, sendo que ele estava em Lyon e em Paris apareceu o holograma dele. Mas tinha lá uns milhares de pessoas a ver, portanto... Isso e está a propor a o que é uma coisa que não está à espera de alguém que veio daquela área. E está a propor a negociação de um programa de governo aos verdes, a uma das correntes dos verdes e ao Partido Comunista, para dar a ideia de que tem algum espaço mais do que aquele que tem. Mas ele anda acima dos 10%. Mas essa viragem digamos, essa viragem de um partido como o Front National, que tem, enfim, à partida, tem de facto uma natureza essencialmente nacionalista, de nacionalismo radical, etc. Essa viragem, ou essa abertura e sobretudo essa adesão desses setores que tradicionalmente estavam com o Partido Comunista, ou com forças mais... É curioso, porque isso aí lá está, é um rapel, de facto, isso é que é um rapel do fascismo e do nacionalsocialismo, que é a ideia de recuperar, e que foi, aliás, à esquerda que era internacionalista, não é? É sempre, quer dizer, não há a retórica de nenhum partido fascista, nacionalista, e mesmo dos autoritários nacionais dos anos 20 e 30, que não tenha sempre esse conteúdo fortíssimo, protecionista, solidarista, etc., com vários nomes. Portanto, salário mínimo, salário máximo. Sim, tudo isso, o controle, reforma exatamente. Agrária, nacionalização. E uma retórica também muito
pelo menos na sua retórica, muito anticapitalista. E a ideia do capitalismo internacional, bom e mau capitalismo, também que nos lados era o capitalismo industrial era bom, porque era... o capitalismo financeiro era mau, porque era, quer dizer, tudo isso... Plutocracia. Exato, plutocracia, muito, muito utilizada. Do judaísmo internacional, acrescentando essa... Mas aí o judaísmo... Aliás, o judaísmo fez parte da... O Ford, digamos, então, da... o Ford é que tem o grande... Sim, claro. O Ford era bastante antissemita. Mas aquele livro... O judaísmo era, digamos, o lado antissemita era muito presente na velha Frente Nacional... Do tempo do... Sumiu completamente. Sumiu completamente, ela agora, mas já tinha sumido um bocado no tempo agora do precisa de um certo... Mas não até ao fim. Por exemplo, quando foi a guerra do Iraque, nessa altura ele esteve sim, e o Le Pen esteve completamente. Jean-Marie sempre esteve mas isso do outro lado. Os italianos, os neofascistas italianos, quando veio o Fini, também fizeram uma ligação fortíssima a Israel. E a direita de Israel... Isso tem muito a ver com o facto da ideia de que... Também o inimigo agora é o Islão. Exatamente. É o jihadismo, etc. Mas essas voltas todas, é muito curioso, porque eu acho que muita gente, mesmo na política, nos comentaristas, etc., ainda não interiorizou que isso mudou tudo, quer dizer, que há de facto uma geometria variabilíssima e às vezes até por algum oportunismo mete-se aquilo que dá mais jeito, se é a contradição, se não, então agora estão pró, não sei o quê, e isso faz, por exemplo, muito em relação à administração americana. Portanto, tudo isto é um mar daquilo que pessoas um bocadinho, enfim, ainda como nós, que temos uma certa noção de mais ou menos ortodoxa no sentido de uma certa coerência entre pensar e agir, etc., nos faz uma certa confusão, porque de repente vemos instalados nos partidos que eram tradicionalmente ortodoxos, não é como eram os partidos da direita ou da esquerda mais definidas, vemos com o mesmo oportunismo, digamos assim, porque exatamente começam a crescer. E é outro fenómeno também importante. O crescimento leva, quer de um lado, quer do outro, leva exatamente também a esse oportunismo das alianças, o oportunismo dos slogans, o oportunismo das mensagens. E como na maior parte dos dirigentes também falta essa base, digamos, doutrinária, formativa, etc., também não lhes faz muita diferença. Às vezes acho que nem dão por ela. Aqui em Portugal acontece passaram muito. 15 anos desde 2002, que foi quando o Jean-Marie Le Pen foi à segunda volta. Na altura ele chegou a 18%. Sim, 18,5% na segunda volta. Apesar de tudo, a Frente Nacional Livre avançou pouco. Nós falamos muito dela, mas avançou pouco. Porque é que mudou em alguns aspectos, fez uma espécie de... Não, ela progrediu um pouco. Mas é o primeiro partido de França, não esqueçam. Sim, é o primeiro partido de França. É o primeiro e vai ser mas muito com pulverização dos restantes, não é? Sim, mas isso também. Mas não progrediu o suficiente para assegurar um controle político através da ocupação de posições nas autarquias, nas organizações regionais, no Parlamento francês. É um partido que se caracteriza, assim como recupera para o seu campo eleitoral os que rejeitam outra coisa, também sofre como consequência ser um partido que gera imensos anticorpos e, portanto, isso favorece um campo adverso que é, embora plural, tem direita, tem esquerda, tem tudo, mas ao menos nessa fronteira na com segunda volta da eleição, aí junta. Aí do resto não sei se vai juntar. A juntar, ou pelo menos a juntar o suficiente para nunca permitir que 25% ou 26% ou mesmo 27% passem a 51%. Pois, porque, enfim, nas sondagens ela aparece na segunda volta 35, 37, não passa muito dessa barreira. Agora já há uma 60, 40, já não sei com quem. Praticamente só candidatos muito radicalizados à esquerda é que farão uma vitória, dariam uma abertura poderão com uma forte abstenção. Facultar uma vitória com uma forte abstenção. Exatamente. Mas quanto a qualquer candidato moderadamente situado, um candidato à esquerda até à direita, levava o eleitorado republicano a Marine Le Pen. O candidato da direita tem que ser um candidato que eu percebo tem que ter uma função dupla, quase uma quadratura de círculo. Tem que ser suficientemente de direita para competir nesse terreno com a Marine Le Pen, mas tem que ser suficientemente moderado para, numa segunda volta, derrotar a Marine Le Pen, se lá chegar com os votos da esquerda
que têm que deslocar para ele para impedir esse outro mal maior. Chirac conseguiu isso de uma forma Chirac foi uma fabulosa. figura muito diferente, não é? Chirac era, aliás, bom, as coisas é o mais votar num burlão que num fascista. A direita francesa, tendo o Alain Juppé, tinha aí assegurado mas a direita seguramente francesa não acha, como você muito bem disse, que o Alain Juppé seja da direita. E o Alain Juppé também está a fazer caro, não é? O Alain Juppé vem de uma tradição, se quiser, do gaullismo, que é a tradição de Bordeaux e do Chaban-Delmas, que é uma tradição quase paredes meias com os socialistas. Claro. E com uma democracia cristã muito consciente dos social. valores sociais e muito sociais, de que é expoente o Bayrou. Porque o Modem é em Pau o resto de uma galáxia cristã-democrata que existe fortíssima também na Bretanha. Exatamente. E que é o partido do Bidot. E é um partido que faz a aliança com os socialistas e com os comunistas no pós-Segunda Guerra Mundial. E que é pulverizado com o gaullismo. O gaullismo, simultaneamente, vai buscar eleitores. Acabou na Nacionalidade Francesa. O gaullismo acaba por ir buscar o seu eleitorado aos socialistas e à democracia cristã. Isso é o que lhe dá aquele corpo eleitoral. Nunca penetra uma direita que ficou sempre de extrema-direita e que o odiava e lhe fez vários atentados. Não penetra uma direita liberal que ficou acantonada nos republicanos independentes, mas quanto ao resto tem uma forte progressão no centro, para a direita e para a esquerda. E para a esquerda, exatamente. E o Alain Juppé vem dessa movência de centro-esquerda do gaullismo. É a sua raiz. Foi um excelente primeiro-ministro, teve o azar, depois de ter aquele envolvimento com a criação fictícia de postos de trabalho, RPR, de que também foi depois investigado, sobre o que também foi depois investigado o Jacques Chirac, quando deixou de ser Presidente da República. Portanto, há essa questão. Ele teve, aliás, de se candidatar durante um certo tempo. Em 2004 foi quando isso aconteceu, já vai longe. A vantagem da Marine Le Pen por um lado e do Hamon também por outro, o Hamon é diferente, mas do Macron por outro, que é, há uma noção em França de que há uma espécie de oligarquia no poder de Paris, que se protege com regras muito particulares. Até há muito pouco tempo, por exemplo, o saco azul era uma coisa legalíssima, os governantes utilizavam. A rejeição dessa oligarquia não pode ainda causar surpresas. Isso era o populismo francês tradicional, que aliás tem uma raiz fortíssima no final do século XIX, não é? Com aqueles movimentos do boulangismo e o escândalo de Panamá, que é aquela velha slogan à balle et voleur. Eu vivo a boulanger, a balle et voleur. E há muito essa ideia. Porque nós temos o Sarkozy, que está a ser perseguido pela polícia e continua, não é? O Chirac teve problemas. Há muitos casos também na área do Pasquano, na área também do PS, o Hollande imenso. O Fillon está a ser o buque emissário, digamos, não com irregularidades de desvio de fundo, de corrupção, mas com a utilização abusiva. E isso também tem vindo a fazer dele quem atrai esse tipo de crítica nesta campanha. Católico, muito severo, não é? Sim, aquele que era deles, mas era diferente deles. Pois, exatamente. Era deles, mas era diferente deles. E agora, o único que pode aparecer como tal acaba por ser o Macron, que também não é bem deles. Que ainda também não sabemos, porque... Enfim, ainda a precisão vai no adro, não é? Sim, já houve algumas coisas sobre, enfim, mas no domínio dos costumes, dos boatos. Daquelas coisas que... Hoje os costumes é uma coisa que não tem... Mas que eu acho que não tem... O dinheiro tem mais importância. Nem na França isso não terá grande importância. O dinheiro é sempre coisa porque os que não têm inveja... Agora, há um problema que tem a candidatura Macron, é que a seguir, em junho, vai haver eleições legislativas. E ele não tem. Não, e há uma coisa aí, já é por isso que eu acho que é importante ver isto. Quem vai ser o governo de França? O Front National e a Marine Le Pen
sai da eleição, tenha 35 ou 34 ou 32, sai da eleição como primeiro partido de França. E eu não sei, porque isso também levou uma volta. E aí, passar de facto de 19 para 25 já faz diferença a nível de eleições. Nos arranjos de segunda volta, ainda está nas eleições locais. Nos republicanos, está bem, mas isto são legislativas. Num partido como o republicano, que vai sair partidíssimo disto tudo, ainda mais partido talvez que o Partido Socialista. Portanto, num partido como esse, não sei se não vamos ter, e apesar de tudo, o principal, quer dizer, o Front Nacional fica um bocado, desta vez, já não é só o árbitro, passa a ser um bocado o árbitro em muita coisa. E, portanto, também não sei se à la longue os partidos, nomeadamente os partidos da direita tradicional, os republicanos... vão-se pulverizar muito nessa questão. Vão-se pulverizar aí, porque há de haver sítios onde vão fazer encontros e até trocas. Já houve. Não houve regra da desistência e da indicação de votos já nas eleições locais. Exatamente. O Partido dos Republicanos já não deram essa instrução. Enfraquece e define. E a Marine Le Pen tem essa força. Sai como o primeiro partido vencida, sai como o primeiro partido de França, para uma eleição muito fresca, que é logo a seguir. Aliás, ontem até fui ver exatamente a data, é no verão, logo. Sim, não. E é logo a seguir. Portanto, bem, nós entretanto escutamos o nosso tempo, ainda nos faltam essencialmente 2 meses para a primeira volta das eleições. Antes disso, teremos que passar pela Holanda e ver o que se passa na Holanda. Nós reencontramos dentro de uma semana.